Olá, pessoal do nono. Estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês do terceiro bimestre. Para essa revisão, eu vou fazer como eu geralmente faço, dividir em três partes. Na primeira, eu vou falar sobre espaços rurais. Na verdade, a única coisa que vai cair, né, é sobre a RUCOL, que foi a maior dificuldade de vocês na prova anterior. Vou dar um panorama geralzão do espaço urbano também, desde as cidades antigas até as modernas cidades árabes. E aí eu vou encerrar esse primeiro vídeo. No próximo eu falo, nos outros dois, né, eu falo mais sobre a Revolução Industrial, tecnopolos, e no último eu vou deixar para falar sobre os blocos econômicos, tá? Então, vou começar aqui compartilhando uma tela com vocês. Bom, primeira coisa aqui, gente, é falar sobre a RUCOL na China. Hum, olha, aqui é porque aqui ele é, não tem muito, não tem muitas informações sobre, tá? Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, depois eu faço um resumão. Mas o que que acontece? Essa é uma política migratória dentro da própria China, né? Não se refere a uma política migratória com relação à migração de outros países, né? Mas dentro do próprio espaço chinês. O que acontece é que, a partir de uma determinada época, houve uma vontade da população de migrar para os espaços urbanos por conta das condições no espaço rural. Só que essa migração, esse êxodo rural, estava acontecendo de forma muito intensa na China. E aí o governo falou: bom, a gente vai precisar controlar. Na verdade, era um controle que servia para os dois lados, tanto para o espaço rural como para o espaço urbano. Do lado do espaço rural, eles precisavam limitar esse fluxo, porque o espaço rural ia ficar esvaziado e não ia ter ninguém mais que trabalhasse. E o espaço rural é fundamental na produção de alimentos da população de um país, né? E de outro, todas essas pessoas indo de uma vez para o espaço urbano ia causar um inchaço urbano muito grande. Uma hora não ia ter mais espaço para essas pessoas, ia aumentar o processo de periferização, segregação socioespacial e tudo mais. Então, a RUCOL é uma política, né? Ela ainda existe na China, mas com algumas mudanças, mas é uma política que limita o fluxo de pessoas, né, do espaço rural para o espaço urbano, é, evitando, né, um inchaço urbano. E aí também incentivar que as pessoas continuem lá trabalhando no espaço rural, que é a definição que vocês podem ver que está sendo dada aqui, né? Esse documentozinho, ele serve para esse controle, justamente para esse controle, tá? Então, por isso que aqui ele usa a palavra sistema de registro de domicílio, porque atualmente esse regime ele serve para poder, se eu não me engano, esse aqui é o site oficial, era isso que eu estava procurando. Esse sistema, então, ele serve para poder fazer esse controle e também, atualmente, garantir que as pessoas no espaço rural tenham o mesmo acesso às pessoas o mesmo acesso aos mesmos serviços que as pessoas têm nos espaços urbanos, tá? Então, esse é um site um pouco oficial aqui, ó, vocês podem ver, chinês, que mostra um pouco isso, né? Então, Hukou, como diz aqui, é uma autorização de residência, impôs limites a partir dos anos 90, então tem uma autorização para fazer isso. E aqui eles estão descrevendo um pouco quais foram as mudanças feitas
né, se comparada à RUCOL atual com a lá dos anos 80. Então, as mudanças incluem flexibilização nacional das limitações à migração para pequenas cidades, né? Então, fazer esse limite, né, de uma cidade para outra, principalmente entre pequenas e grandes cidades, medidas para simplificar o registro e reformas locais individuais, que é para garantir que as pessoas tenham acesso a serviços públicos de qualidade, tanto em uma cidade como na outra, tá? Principalmente aqui a questão do emprego, que ele cita depois, tá? Então, com relação ao espaço rural, é só isso que a gente vai ver aqui. O COU, né? Um sistema, sistema de residência. Lembrando que essa é uma política chinesa, tá, gente? E aí, para limitar fluxos, né, populacionais entre espaço urbano e espaço rural. E aí, para isso pensando, né, no controle do processo também de urbanização. Como eu falei, uma coisa é uma política que vai afetar os dois espaços, tanto o rural como o urbano. Beleza? Então, sobre a RUCO, espaço rural, era isso que eu queria que vocês fixassem melhor, que na outra prova eu percebi que não ficou bem fixado, né? Agora eu vou compartilhar uma outra tela para a gente falar sobre processo de urbanização. Para falar sobre urbanização, gente, eu não vou ficar aqui me estendendo um monte falando o que que é urbanização, como acontece a urbanização, porque é uma coisa que a gente está estudando desde o sexto ano. Na verdade, isso é um conteúdo que vocês veem lá desde o Fundamental 1. Então, não vou ficar esmiuçando isso. Eu vou direto para o processo de urbanização focando na Ásia e na Europa, tá? Aqui tem algumas características, né? Vocês podem pausar aí o vídeo, ler, e depois continuar, porque aí a gente tem a definição de urbanização. Eita, uma abelhinha. Aqui os fatores que levam à urbanização, isso daqui é uma coisa geral, né? Porque o processo de urbanização em si, ele tem características gerais para qualquer lugar do mundo. É essa mudança de rural para urbano, porque tem o êxodo rural, que leva as pessoas de um local para o outro, isso é provocado pela industrialização, tem a ver com a infraestrutura da cidade e tudo mais. Então, isso é um padrão. O que muda são os ritmos, como essas coisas acontecem, como esse planejamento é feito, os períodos em que isso aconteceu, porque isso não acontece no mundo inteiro, né? Não foi o mundo inteiro que se urbanizou de uma vez só, tá? E no caso do recorte que a gente está estudando, aí sim vale muito a pena dizer que a urbanização é uma consequência da industrialização. Então, aqui esse vai ser o nosso ponto de partida. Como está dizendo aí nessa parte do resumo, as cidades, elas existem desde a antiguidade. Então, se a gente fosse localizar os espaços urbanos, onde que surgiram as primeiras cidades do mundo? Lá no continente asiático. Eu mostrei vários exemplos para vocês na aula de sítios arqueológicos dessas cidades antigas. A gente viu Göbekli Tepe na Turquia, por exemplo, uma série de outras cidades, Roma, Biblos, nossa, na Turquia a gente tem várias. Roma na Europa, porque a gente tem algumas, né, na Grécia também tem Atenas, por exemplo. Mas o que
eu quero que vocês tenham em mente é que o continente asiático ele foi o primeiro onde surge, né? É o berço das primeiras cidades do mundo. É onde a gente tem as primeiras aglomerações é, da nossa espécie, muito por conta de aspectos naturais. Então, a presença de rios, planícies, áreas onde era mais favorável a aglomeração de pessoas. Então, é disso que a gente está falando quando estamos falando das cidades mais antigas. Mas, se a gente fala de urbanização de fato, aí sim a gente está falando da Europa lá no século XIX, durante o período de Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial, ela mudou radicalmente essas cidades. Houve um crescimento exponencial de pessoas nas cidades, e isso provocado pela grande demanda de mão de obra, né, de trabalhadores para as indústrias que iam surgindo. Isso foi levando à formação de vilas operárias e, consequentemente, de grandes cidades. Então, a urbanização, ela é uma consequência direta da industrialização. A Europa teve o primeiro surto de urbanização do mundo porque foi lá que aconteceu a Revolução Industrial. Então, só houve urbanização de fato por conta dessa Revolução Industrial, que transformou as paisagens completamente, né? Então, quando a gente está falando do processo de urbanização, nós temos em mente dois grandes surtos, né? Dois grandes momentos de urbanização no mundo. Esse primeiro surto que pegou desde a Europa Ocidental até o Japão e uma parte da Austrália, apenas o litoral australiano, porque a gente estudou que a urbanização na Oceania veio muito depois, inclusive na própria Austrália, mas é marcado por um processo mais lento, em que a urbanização ela foi acompanhando a Revolução Industrial. Então, à medida que a Revolução Industrial ia trazendo as indústrias, ia urbanizando também essas cidades europeias. Isso acontece a partir ali, principalmente do final do século XIX. Ali eu coloquei 18, mas tenho 19 em mente. Então, aqui a gente está falando de 1870 para frente, tá? Até 1890, começo do século XX, a gente está falando desse primeiro surto de urbanização. Nesse primeiro momento, as condições sanitárias dessas cidades não eram muito boas, inclusive na Inglaterra, por exemplo. Mas logo a cidade conseguiu readequar melhor esse planejamento urbano. Então, foi um processo mais lento, mais ordenado também, que respeitou um pouco mais um planejamento que foi elaborado posteriormente. Já o segundo surto de urbanização, a gente está falando dos continentes asiático, da África e da América Latina, que a América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, entra ali também no primeiro surto de urbanização. Então, vocês vejam, a Ásia foi o primeiro continente a abrigar cidades no mundo. Porém, a urbanização, como a gente de fato conhece, na Ásia, demorou mais para acontecer do que lá no continente europeu. Novamente, por conta da Revolução Industrial. Os primeiros países a passarem pela Revolução Industrial foram os europeus, a Inglaterra, a Alemanha, a França, etc. A Revolução Industrial na Ásia chegou depois. Então, na Ásia, na África e na América Latina, esse êxodo rural, ele veio de forma mais intensa, mas esteve associado a uma industrialização mais tardia, ou seja, que aconteceu depois. Foi um processo mais acelerado, isso fez com que as cidades nesses continentes, elas crescessem de uma forma tão rápida, tão acelerada, que elas se expandiram de forma descontrolada. Então, se criaram grandes aglomerações urbanas. Essa é uma marca característica do segundo surto de urbanização. A formação de aglomerações urbanas que vieram junto com uma série de problemas, como a segregação socioespacial
inchaço urbano, né? Tudo isso acontece entre os anos 50, 60, em países que até então eram considerados subdesenvolvidos, certo? Então, aqui a gente tem a diferença entre os dois processos de urbanização. Com relação agora, então, às modernas cidades árabes. Esse, essas cidades árabes, vamos lembrar que há um conjunto de países, né, que a gente considera árabes no norte ali da África e no continente asiático. Esse conjunto de países, principalmente as monarquias árabes, de um recorte específico que é a Península Arábica, eles demoraram até ainda um pouco mais do que o restante da Ásia, América Latina e a África para se urbanizar. A África, na verdade, ainda é um continente que está em processo de urbanização. Mas essas modernas cidades árabes, elas têm o seu processo de urbanização impulsionado do final do século XX para o começo do atual século XXI, por conta da descoberta de petróleo, que foi mais recente nessas monarquias. Então, são cidades em países que alguns deles são pequenos, né? Mas são cidades que atualmente elas se destacam muito. E aí, quais são as características desse processo de urbanização? Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Dubai e Abu Dhabi, que são no Emirados Árabes, e Doha, no Catar, são três exemplos de cidades que entram nesse recorte. E aí, voltando, né? Quais são as características? Tiveram uma urbanização planejada, então toda a cidade foi construída a partir de um planejamento prévio, nada foi construído, as pessoas não foram chegando e ocupando, como nos outros processos. Houve um planejamento. Só que esse planejamento, ele considerou também, na verdade, ele não considerou, né? Ele ainda mascara um processo de segregação socioespacial. Então, nessas cidades também há segregação socioespacial, mas diferente da América Latina, que é consequência de uma urbanização desordenada, aqui é uma coisa intencional. Então, há bairros de alto padrão que são bastante organizados ali, com todos luxuosos e tudo mais, e há bairros muito carentes, que é onde moram os trabalhadores que ergueram essas cidades ou os que fazem os serviços básicos, serviço de limpeza, o atendimento de um hotel, coisas do tipo. Essas pessoas que ganham menos, elas não têm espaço nesses bairros de alto padrão. Então, essa urbanização planejada é um planejamento também que tem como objetivo destinar a cidade de formas diferentes para classes sociais diferentes. Tudo isso, vocês não podem se esquecer, foi financiado pelo dinheiro do petróleo. Então, quando essas repúblicas, essas monarquias, perdão, árabes descobrem o petróleo e elas estatizam esse petróleo, ou seja, elas tomam para si a administração dessas reservas de petróleo, elas lucraram muito com esse petróleo. E é esse dinheiro que financiou essas cidades árabes. E por que modernas, né? Ainda tem esse adendo. Porque são cidades que, quando você olha, você imagina uma cidade do futuro, aquelas coisas de filme, né? Aqueles filmes que são considerados ali dentro de uma linha futurista, como, por exemplo, 2049. Bom, gente, acho que deu um- uma pequena falha aqui no vídeo. Parar aqui.